quadro bonito, um dia eu vou contar a história dele pra vocês. 3, 2, 1 e... foi. Você sabia que um dos maiores gênios da física quase desistiu da sua carreira porque estava entediado? No episódio passado nós vimos a introdução ao método, uma visão geral de como a produtividade não é sobre fazer mais, mas fazer melhor. E hoje nesse vídeo a gente vai se aprofundar no método do livro Produtividade do Bem do Ali Abdaal, que é dividido em 3 pilares: energizar, desbloquear e manter. Vamos mergulhar no primeiro pilar, que é o de energizar. Mas não é só energia física, é energia mental. É o que separa quem empurra tarefas de quem realmente vive o que faz. Para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos explorar o primeiro capítulo desse pilar, que é a diversão. Então já deixa o like, ativa o sininho para a gente ter um relacionamento bem legal e você não perder nenhum tipo de conteúdo. Vamos lá? Sim, Richard Feynman, o cara que ajudou a decifrar o código de fissão nuclear, que revolucionou o mundo da eletrodinâmica quântica, quase largou tudo, não porque ele era fraco, mas porque ele esqueceu uma coisa que ninguém te ensina sobre a produtividade. E sabe o que é o mais louco? É exatamente o mesmo erro que você comete todos os dias. Você já se pegou olhando para sua lista de tarefas sabendo que precisa fazer e mesmo assim não faz? Já se viu forçando produtividade, tentando empurrar mais trabalho, mais foco, mais resultado e sentiu que só ficava mais exausto? A verdade é que a produtividade de verdade não é sobre fazer mais, é sobre ter energia, é sobre estar envolvido, não só ocupado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como um dos maiores gênios da história redescobriu a paixão pelo trabalho e como você pode aplicar o mesmo segredo na sua vida. Mas eu já vou te avisando, isso aqui não é papo motivacional vazio, é ciência, é vida real. É como você vai transformar a sua rotina e as suas vendas de uma vez por todas. Quer aprender a ser realmente produtivo e vender mais, com mais leveza e mais propósito? Então fica até o fim porque o que eu vou te ensinar agora vai explodir a sua mente. Eu sou Lucas Dutti e quem não vende, não vive. Vamos lá! Richard Feynman tinha tudo. Aos 27 anos ele era um prodígio da física, professor em Cornell, aclamado como um dos maiores físicos do mundo. Mas havia um problema, ele estava entediado. E não era aquele tédio de domingo chuvoso, era um tédio que te faz questionar o que você está fazendo com a sua vida. A esposa dele, Arlene, tinha morrido e com ela a alegria dele também. A curiosidade que antes queimava agora era só fumaça e o trabalho virou uma tortura disfarçada de profissão. Feynman se via sentado na biblioteca, lendo As Mil e Uma Noites em vez de fazer pesquisa. O cara tava fugindo do trabalho como você foge de uma segunda-feira. E sabe o que é pior? Ele se acostumou com isso. Ele se conformou em ser um professor de física que não fazia mais física. Até que um dia no refeitório da universidade ele viu uma cena que parecia boba. Um estudante estava jogando um prato para cima e o prato girava. E o logo da universidade, que ficava no meio do prato, ele oscilava mais rápido que o próprio prato. E ali no meio do bandejão algo deu um clique na cabeça dele. Ele começou a brincar com a ideia, a calcular, a pensar, não porque era importante, mas porque era divertido. E foi nesse momento que ele descobriu o segredo da verdadeira produtividade, que é você brincar, é você se divertir. Quando você brinca, você não trabalha, você explora, você experimenta, você se diverte. E é exatamente isso que transforma a produtividade em algo natural. Feynman voltou a trabalhar com física, não porque ele precisava, mas porque ele transformou o trabalho em um jogo. E é isso que você precisa aprender. Se a sua rotina é só obrigação, você vai se arrastar. Mas se você aprender a transformar trabalho em brincadeira, você vai descobrir uma energia que nem sabia que tinha. E isso não é só inspiração, é neurociência. Quando você se diverte, o seu cérebro libera dopamina, o hormônio da felicidade, e isso aumenta a sua energia, seu foco e a sua criatividade. Quer que eu te mostre como que você vai transformar qualquer tarefa chata em diversão? Fica aqui comigo. Primeiro você precisa criar uma aventura. Beleza, você já entendeu que a produtividade não é sobre ficar se matando de trabalhar, é sobre energia, mas como que a gente traz essa energia para a vida real? Simples, você transforma o seu dia em uma aventura. Calma, eu não tô falando para você sair por aí vestido de Indiana Jones, correndo atrás das pessoas. A parada aqui é você criar pequenos desafios
explorar o desconhecido e dar um toque de novidade para sua rotina. Você lembra quando você era criança? Quando cada passeio era uma expedição, quando cada árvore era uma montanha, cada parque era uma floresta mágica, cheia de desafios? É isso, você perdeu essa essência. E é por isso que a sua rotina parece um tédio. Hoje o seu maior desafio é achar o controle remoto, cara. Que fase! Que fácil. Ainda mais quando o cachorro deita em cima, você fica 10 horas procurando e não sabe onde que tá. Mas eu vou te ensinar a trazer isso de volta. Primeiro você muda o caminho. Vai pro trabalho por outra rua, experimenta um café novo, troca o lugar onde você trabalha. A mudança física muda o seu estado mental. É como você atualizar, você dá um Ctrl R ali na sua cabeça, sabe? Se você não sabe o que é Ctrl R, não aperte agora. Espere terminar esse vídeo. E aí você aperta e volta aqui e fala assim, eu apertei Ctrl R. Pô, um belo código nosso aqui, né? Quando você comenta assim, ó, eu dei um Ctrl R na minha cabeça, eu vou saber que você viu até essa parte. Em segundo, você escolhe o seu personagem. Sabe quando você jogava videogame e escolhia um guerreiro, um mago, um arqueiro? Muitas pessoas jogaram, né, o World of Warcraft, né? Ele dá até esse exemplo no livro, né? Que não vou entrar muito em detalhe aqui, vocês podem comprar o livro e ler em algum momento, porque vale muito a pena. E é exatamente isso, então você escolhe quem que você vai ser hoje. Você vai ser o estrategista, você vai ser o comunicador, o observador silencioso ou um vendedor que vende até gelo para pinguim. Terceiro, você cria missões paralelas, não é só cumprir a tarefa, é transformar cada tarefa em um desafio. Hoje você vai fechar uma venda de um jeito que nunca fez antes. Você vai testar uma abordagem nova, você vai ser o ninja das vendas. A vida ela é um jogo e a produtividade é sobre jogar. Tem uma frase no livro que fala que a vida ela é estressante demais e brincar torna ela divertida. Quer mais um segredo? Curiosidade. O combustível da produtividade real. Não é sobre saber tudo, é sobre querer saber mais. Você já percebeu que as pessoas mais produtivas não são as que têm todas as respostas? São as que fazem as perguntas certas? Quando você é curioso, você se transforma em um caçador de respostas. O tédio, ele não vai ter chance com você. Quer saber por que você não é tão produtivo? Porque você aceita a rotina como ela é. Você simplesmente para de perguntar e se. Olha só, ao invés de você se forçar a ler um livro porque alguém disse que é bom, se pergunte, o que eu posso tirar daqui que vai mudar o meu jogo? Ao invés de você seguir o mesmo script de vendas, pergunte, e se eu testar uma abordagem que eu nunca usei antes? A curiosidade, ela é o que transforma o trabalho em descoberta. E sabe o que é mais louco? Quando você é curioso, o seu cérebro te recompensa. Ele libera dopamina, o hormônio da recompensa. Você vira um viciado, mas em aprendizado. Você acha que o Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Elon Musk, eles são gênios? Na verdade, eles só são viciados em uma droga chamada curiosidade. Então, se você quer transformar a sua produtividade, pergunte mais, questione mais, teste mais. Viva menos como uma máquina e mais como um explorador. E eu já vou te mostrar como você vai transformar essa curiosidade em um poder prático no seu dia a dia. Quer saber como? Então vamos lá. Vamos falar de diversão. E não, eu não tô falando de você sair por aí pulando de paraquedas ou rindo igual o Coringa. Né? Isso daí é doença. Inclusive, fuja de pessoas que riem igual Coringa. Deixo aqui a minha contribuição para as pessoas. Eu tô falando de encontrar diversão até nas coisas mais chatas, porque a produtividade de verdade é isso. É transformar o que parece um saco numa experiência. Você quer um exemplo? O Dr. Stuart Brown, que estudou brincadeiras e diversão, ele descobriu que até ratos riem. Sim, cientistas fizeram cócegas em ratos e eles deram risada. Eles, os ratos, não o cientista. O cientista riu do rato rindo e aí todo mundo virou um ciclo vicioso de risada. Enfim, então se até um rato consegue se divertir, você vai me dizer que sua vida é mais difícil que a deles. Ó, presta atenção. Quando você encontra diversão no que faz, você engana o seu cérebro. Você deixa de ser um zumbi da lista de tarefas e vira o player principal. Quer ver como isso se aplica na vida real? Quando você tinha que tomar uma dipirona em gotas, a sua mãe ela colocava açúcar na colher, porque fazia o remédio descer mais fácil. Ela não queria deixar o remédio mais docinho, ela queria tornar o difícil mais leve, o necessário mais leve de ser feito, mais gostoso de ser feito. O autor desse livro ele já passou por isso. Quando ele estudava para provas mais difíceis, ele colocava a trilha sonora do Senhor dos Anéis no fone. E aí, de repente, estudar bioquímica
virava uma missão épica e ele não era só um aluno, ele era o Frodo levando o anel até Mordor. Um outro exemplo legal, Michael Jordan. Você acha que o Michael Jordan ele treinava como se fosse tortura? Não, ele transformava cada treino em uma competição. Então se você quer ser mais produtivo, você tem que fazer o seguinte, coloca uma música para fazer alguma coisa que você odeia, transforma a sua planilha em um jogo, vê quantos clientes você consegue fechar hoje com uma abordagem nova. A vida ela já é dura o suficiente, então se você não aprender a se divertir com o processo, você vai se arrastar. Vamos falar agora de algo que pouca gente entende. O segredo da produtividade não é só chegar lá, é aproveitar o caminho. Quer ver um exemplo? Alberto Ginés Lopes, o campeão olímpico de escalada, parecia um moleque brincando na parede. Mas enquanto os outros atletas suavam de tensão, ele ria, pulava e escalava como se fosse um jogo. Ele não treinava só para ganhar, ele treinava porque gostava, porque a diversão estava no processo. E você? Tá se matando para vender mais, para ganhar mais, para bater meta, mas está odiando cada minuto? Isso não é produtividade, isso é tortura. Você precisa parar de ver o trabalho como um meio para o fim e começar a ver o processo como um verdadeiro prêmio. Eu vou te dar mais uma referência. O Rocky Balboa. Enquanto outros treinam para vencer o oponente, o Rocky treina porque ele ama o desafio. É ele contra ele mesmo, é isso que faz dele um campeão. Você quer saber como aplicar isso na sua vida? Então vamos lá. Primeiro você precisa transformar cada tarefa em um treino. Tá fazendo um follow-up? Vê quantos você consegue fechar em 10 minutos. Tá criando conteúdo? Tenta um formato novo. Depois, em segundo, é algo muito legal e muito importante. Celebre o processo, não só o resultado. Você fechou uma venda? Legal! Mas o que você aprendeu no caminho? O que você melhorou? E terceiro, lembra que cada não que você recebe é só um degrau para o sim. Quem desiste não perde para o cliente, perde para si mesmo. Quer transformar sua produtividade? Abraça o processo, porque quem ama o caminho nunca para de evoluir. Eu sempre vou falar aqui para vocês de constante evolução, eu gosto muito disso, você sempre precisa estar aprendendo algo novo. Isso é bom para você. E eu já vou te mostrar como você vai fazer isso de forma prática. Primeiro de tudo, domine o seu ambiente. A produtividade, ela não é sobre você, é sobre o seu ambiente. Você já percebeu que quando você vai trabalhar em um lugar diferente, tipo uma cafeteria estilosa, de repente parece que você virou um CEO de startup, sabe por quê? Porque o ambiente muda o seu comportamento. E isso não é mágica, é ciência. Você é o que você vê, o que você ouve e o que você sente ao seu redor. Quer ver na prática? O Steve Jobs. O cara ele era obcecado por design. Não só porque era bonito, mas porque ele sabia que o ambiente molda a mente da pessoa. Quer mais um exemplo? Tony Stark, o Homem de Ferro, né? O laboratório dele nos Vingadores não é só cheio de tecnologia porque é legal, é porque ele cria um espaço que inspira genialidade. E você, tá tentando ser mais produtivo em um lugar que mais parece um cenário de guerra? Pilha de roupa, celular vibrando, notificação pipocando que nem louco. Você precisa criar um ambiente que trabalhe ao seu favor e não contra. Primeiro, você elimina distrações. O que está no seu campo de visão? É isso que vai definir o seu foco. Em segundo, personalize, coloca algo que te inspire. Pode ser uma frase, uma música, uma luz diferente. E em terceiro, use o poder da organização visual. O seu cérebro ama clareza. Quando você vê tudo em ordem, você se sente em controle. E sabe qual é o segredo? Você não precisa de um escritório de filmes da Marvel. Você só precisa de um espaço que faça você querer estar lá. Ah, Lucas, mas eu não tenho nenhum espaço. Cara, cria. Você vai ficar arrumando desculpa ou você vai ficar arrumando solução? Começa com pouco, com os pequenos detalhes, começa arrumando o seu escritório, começa arrumando o seu campo de visão. Então, às vezes, eu dou esse exemplo, né, porque a minha mesa, ela é arrumada. Eu dou esse exemplo porque a minha mesa do escritório e o meu escritório é muito arrumado. Mas a minha mesa de trabalho, ela é muito mais arrumada do que todo o resto do escritório, porque tem uma falha ou outra, é normal, a gente erra, nós somos humanos e nós erramos. E tá tudo bem. Vença a resistência interna. Você já parou para pensar
que o seu maior inimigo não é a falta de tempo, de dinheiro ou de talento, é você mesmo. É aquela voz na sua cabeça que diz, deixa pra depois, você não é bom o suficiente. E se der errado? É isso que Steven Pressfield chama de resistência. É a força invisível que te impede de agir. Quer uma prova? Quando você está prestes a fazer algo que importa, uma ligação importante, criar um conteúdo, fazer uma proposta, é aí que a resistência aparece com uma força brutal. Você vira o maior especialista em procrastinação. De repente, até organizar o guarda-roupa parece uma missão vital. Mas aqui vai o segredo. Resistência não é o inimigo para ser derrotado, é o sinal que você está no caminho certo. Quer mais uma referência? O Neo do Matrix. Ele não tinha certeza se era o escolhido. Ele duvidava disso, mas ele foi em frente, porque a resistência, ela é o teste. Quer saber vencer a resistência? Então vamos lá. Primeiro você expõe ela. Você fala em voz alta o que você está sentindo. Quando você dá o nome ao medo, ele perde a força. Em segundo, você faz o mesmo com o medo. É como dizia Teddy Roosevelt. Faça o que puder com o que você tem, onde você está. Em terceiro, você cria pequenos rituais, uma música que te anima, um café que você ama, um mantra, alguma coisa que você usa para entrar num estado de ação. Tem o 1, 2, 3 vai e vai, tem vários que você consegue fazer. Eu, por exemplo, uso muito uma frase que eu falo pra mim mesmo que é assim, cara, eu sou bom o suficiente pra fazer isso, as pessoas me contrataram pra fazer isso, eu sei fazer isso e na hora que eu tenho que fazer, eu simplesmente não quero, eu vou colocar outras coisas na frente, eu trabalhei a minha vida inteira pra isso. Por que na hora de agir eu não estou agindo? E aí eu faço o que eu tenho que fazer. E lembra, toda vez que a resistência aparece é porque você está prestes a fazer algo importante. É dessa forma que você usa a resistência ao seu favor. Outro ponto muito importante que fala no livro. Cuide da sua energia. A produtividade não é sobre tempo, é sobre energia. Você já percebeu que tem dias que você tem o dia inteiro livre e você não faz nada? E que tem dias que em 1 hora você resolve o mundo? Isso não é mágica, é energia, é a sua bateria interna. E como qualquer bateria, ela se esgota. Quer ver um exemplo? Kobe Bryant. O cara não treinava só o corpo, ele cuidava da mente, da alimentação, do sono. Porque ele sabia que a verdadeira força não é só física, é mental. E você tá tentando ser produtivo dormindo mal, se alimentando de porcaria e rodeado de estresse? Produtividade é igual ao celular, não adianta ter o melhor aplicativo se a bateria tá acabando. Primeiro de tudo então, o sono ele é prioridade. Quer ser mais produtivo? Dorme bem. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Em segundo, alimentação. O seu cérebro ele é uma máquina e o que você coloca nele é o combustível. Se você quer vender mais, quer ser mais produtivo, come como alguém que quer vencer. Você precisa dos nutrientes e da energia certa para o seu cérebro funcionar certo. Em terceiro, a sua mente. Você alimenta a sua cabeça com o quê? Com rede social que só traz fofoca, notícias ruins, com notícias que te desanimam a cada dia, vendo desgraça que acontece, que na televisão só passa desgraça. Você quer uma referência? O Tony Stark nos Vingadores. Quando ele tá exausto, nem o traje dele salva, mas quando ele tá lá no auge, é onde ele vira o herói. E sabe o que é o mais louco? Você não precisa ser o Tony Stark, mas você precisa cuidar da sua energia como se fosse um superpoder. Mas cuidar da energia não é só evitar o esgotamento, é aprender a recuperá-la. E isso leva ao próximo ponto crucial. Recupere a sua energia de forma estratégica. Você sabe recarregar a sua energia? E eu não estou falando de ficar parado no sofá vendo série e achando que está descansando ou rodando rios, que é a pior coisa que você pode fazer é ficar rodando rios e achar que está descansando. Eu estou falando de descanso de verdade. Você já ouviu falar de descanso ativo? É quando você descansa se movimentando. Caminhar, ouvir uma música, cozinhar algo novo, isso reenergiza. Quer ver? O Beethoven, ele caminhava por florestas. O Steve Jobs fazia reuniões andando. Eu faço reuniões andando, eu ligo para as pessoas, eu fico andando pela casa. E aí o meu pai faz muito isso. Ele liga o telefone, ele liga para alguém, ele começa a andar pela casa. No começo isso me dava nervoso, mas depois eu percebi que ele fazia uma coisa certa inconscientemente.
ele se sentia mais energizado, ele se sentia mais... Pô, às vezes uma ligação de 20 minutos que a gente faz, de 30 minutos, se as pessoas falam muito, começa a andar enquanto você fala com ela, dentro de casa mesmo. Ou ali no seu escritório, né? Você vai ver que você vai sair dessa ligação muito mais energizado, muito melhor do que tipo, caramba, que saco, sabe? A pessoa não cala a boca! Esses caras não descansavam parando, eles descansavam se mexendo. Um outro ponto é a desconexão total. Quando foi a última vez que você ficou offline? De verdade, sem notificação, sem feed, só você e o mundo. Fazer esse tipo de coisa ajuda muito a você recuperar a sua energia. Você ir para uma floresta, para um parque, você... ver o verde. Tem um estudo até que mostra nesse livro que ele fala que quando as pessoas eram colocadas em frente uma imagem, um quadro de natureza pintado que tinha ali como se fosse uma janela, vamos dizer assim, que ficasse de fácil acesso para a pessoa enxergar, ela automaticamente se reenergizava. Não é a mesma coisa, obviamente, que você ter contato com a natureza. Não tem a mesma força, mas é parecido. Ele dá uma sensação muito melhor do que às vezes você fica olhando para uma parede branca. E em terceiro, a criatividade como descanso. Você acha que descansar é só dormir? Não, é fazer algo que desperta a sua imaginação, como ler um livro que você gosta, assistir um filme que te inspira ou jogar um jogo que te diverte. Eu vou te dar mais uma referência. O Bill Gates tem o Think Week, parece o Think Week do Teletubbies. Think Week! Ele tem esse Think Week, que é uma semana onde ele se isola com uma pilha de livros e anotações. Ele não descansa apenas, ele renova a mente. Porque a energia não é só física, é mental e emocional. E sabe qual é o segredo? Recuperar a energia é um hábito, não é uma emergência. Então toda semana, pergunte a si mesmo, como que eu vou recarregar essa semana? Sabe como? Proteja a sua energia dos ladrões invisíveis. Eu vou te falar agora o que acaba com a sua energia. Não é só o trabalho, é o que você permite que entre na sua cabeça. Ladrões invisíveis de energia, pessoas negativas, notificações sem fim, preocupações que você nem sabe de onde vem. O primeiro ladrão de energia é obviamente as redes sociais tóxicas. Você acha que está descansando, mas está se comparando, se frustrando, se cansando. Como por exemplo, você acorda bem de manhã, abre o Instagram e vê alguém que está vivendo exatamente o sonho que você queria. Ela está vivendo o seu sonho. Pronto, a sua energia já foi pro ralo. E você nem percebeu porque você está preso a uma rotina e preso a uma mentalidade escassa. Em segundo, pessoas que só trazem problema. Sabe aquele amigo que só reclama, que só te critica, que não consegue... Você não lembra qual foi a última vez que você viu ele falando uma coisa positiva pra você? Então, ele é um vampiro de energia. A gente até brinca que é o ladrão da alegria. Ó o ladrão da alegria chegando. Qualquer coisa que você vai contar, ou ele tem uma coisa melhor pra te contar, ou ele tem uma coisa que aconteceu muito mais complicado com ele. Pô, tô com dor nas costas. Tá, mas e eu então? A gente até brinca aqui em casa de qual que é a batalha de desgraça, né? Às vezes quando a gente não gosta de reclamar, a gente não reclama quase nada aqui em casa. Mas quando a gente cai sem querer, porque a gente foi acostumado a isso na nossa vida inteira, na nossa infância, nos nossos pais e os nossos pais com os nossos avós, de falar que tudo é difícil, de que tudo é complicado, a gente cai automaticamente sem perceber nessa reclamação. E aí quando acontece alguma coisa aqui em casa, a gente já faz uma brincadeira, né? Então eu vou te dar um exemplo. Pô, eu tô com dor nas costas, mas eu não vou reclamar. Mas aí se eu reclamo sem querer, pô, eu tô com uma dor nas costas aqui, automaticamente a minha mulher já fala assim, ah, mas e eu então? E aí a gente já começa a fazer essa brincadeira pra deixar mais leve e evitar que a gente continue reclamando. É muito legal, é uma forma divertida que a gente usa para parar de reclamar, e aí a gente transforma isso numa brincadeira. Voltando agora aos vampiros de energia, né? Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está motivado? Você compartilha a ideia com uma pessoa e aí essa pessoa responde, isso nunca vai dar certo. Cara, energia drenada na hora de te jogar um balde de água fria nesse exato momento. O terceiro ponto seriam notícias tóxicas. Você não precisa saber de cada tragédia do mundo para ser informado. Como por exemplo, você está começando o dia bem,
mas lê uma notícia horrível que não tem nada a ver com você, ou que aconteceu na sua cidade, ou que aconteceu na cidade de algum conhecido, e aí você simplesmente passa o resto do seu dia preocupado, talvez até semanas ou meses preocupado. E isso acaba com a sua energia. Você quer se proteger, então você precisa criar limites. Controla o que você consome, quem você escuta e o que você permite que entra na sua vida. E aqui vai uma regra poderosa: se não melhora a sua vida, não merece a sua atenção. Blinde o seu WhatsApp. Notificações silenciadas, redes sociais, bota um temporizador. Tem como você pôr um temporizador de 15 minutos na rede social. É assim que você começa, mas respeite os limites. As pessoas negativas, nesse caso, limita o contato, cara. Entendeu? Não é egoísmo, é autopreservação. Então, quando você faz essas coisas, automaticamente você limita o seu ambiente, você limita ainda mais essas pessoas negativas. E vamos ser sinceros, gente, é muito ruim estar perto de gente que só reclama de qualquer coisa. Isso afeta tanto o ambiente quanto a própria pessoa que está nesse ambiente. Muitas vezes tem pessoas que chegam num lugar com uma energia tão ruim de reclamação que ela afeta todo mundo, cara. A mesma coisa também pro contrário. Tem pessoas boas que chegam felizes e animadas e aí a pessoa que tá triste já fica feliz. Então quem você escolhe ser? Você escolhe ser uma pessoa que reclama, que só arruma motivos, ou você escolhe ser uma pessoa que traz alegria pro ambiente, que traz renovação pro ambiente? Pensa nisso. Haja rápido. Você já percebeu que as pessoas mais produtivas são aquelas que decidem rápido, mas pensam com calma? É como um piloto de Fórmula 1. Ele decide em frações de segundo na pista, mas estuda cada curva antes da corrida. A produtividade não é sobre agir como um louco, é sobre agir rápido porque você já sabe o que você está fazendo. Vou te dar outro exemplo. Jeff Bezos. Ele fala que decisões mais rápidas, com 70% de informação, são melhores que decisões lentas esperando 100%. Você não precisa ter certeza absoluta para agir, você precisa ter confiança para ajustar no caminho. Então o que você precisa fazer? Simplifica as suas escolhas. Se todo dia você passa meia hora decidindo o que você vai fazer, você já começou perdendo. Você tem que definir limites claros. Não sabe se uma reunião é importante? Limita em 15 minutos. E aí você decide no caminho. Você precisa treinar o desapego. Tomar uma decisão e não deu certo? Corrige. Você não é um robô, é um estrategista. Então, se você quer ser produtivo de verdade, pensa devagar e decide rápido. Esse ponto é muito legal, é a mentalidade de jogador infinito. Você já parou para pensar que a verdadeira produtividade não é uma corrida, é um jogo infinito? O problema é que você está se comportando como se estivesse em uma corrida de 100 metros, quando na verdade a vida é uma maratona sem linha de chegada. Quer saber o que diferencia quem ganha a longo prazo? É a mentalidade de jogador infinito. Quem tem mentalidade de jogador infinito não se preocupa em vencer o tempo todo, se preocupa em continuar jogando. Sabe quem era mestre nisso? Warren Buffett. O cara não busca o próximo grande ganho, ele busca crescer consistentemente ano após ano. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Ele não treina para ganhar a próxima partida, ele treina para ser relevante por décadas. E você, tá vivendo como um jogador infinito ou tá só se queimando tentando ser campeão de uma corrida imaginária? Primeiro, então, você muda a visão de sucesso. Não é só sobre bater metas hoje, é sobre evoluir consistentemente. Depois você aprende a lidar com derrotas. Perder faz parte do jogo. Só perde de verdade quem desiste. Quer uma prova? A Netflix. Antes de dominar o mercado, eles foram humilhados pelos donos da Blockbuster e hoje quem domina o jogo são eles, e a Blockbuster faliu. E por último, foco em aprendizado constante, porque quem aprende mais joga por mais tempo. Seja flexível, mas inabalável. Você sabe qual é a árvore que mais resiste à tempestade? Não é o carvalho, é o bambu. E você sabe qual é a diferença entre o poste, a mulher e o bambu? Silvio Santos sabe. Comenta aqui, ó, para eu saber que você chegou até essa parte, comenta aqui. O Silvio Santos sabe, só comenta assim. É o bambu porque ele é flexível, ele se curva, mas não quebra. E no jogo da produtividade é isso que você precisa ser, flexível, mas inabalável. Quer ver um exemplo? O Bruce Lee ele já dizia, seja água, meu amigo. A água se adapta, mas nunca perde a sua essência. Um outro exemplo, Steve Jobs.
Ele foi demitido da própria empresa, a Apple, mas voltou mais forte e transformou a companhia no império que conhecemos. E aí eu te pergunto, você está se adaptando ao que a vida joga para você ou está quebrando toda vez que algo dá errado? Então você precisa aprender a ajustar o plano. Se uma estratégia não está funcionando, não significa que ela falhou, significa que você precisa adaptar. Você precisa manter os seus princípios, você muda o método, mas não o objetivo. Você quer uma prova disso? O McDonald's, ele já mudou o cardápio milhares de vezes, mas continua sendo McDonald's. Eles adaptaram, mas não perderam a essência. E tenha alternativas. O plano A é importante sim, mas o B te mantém no jogo. Então seja flexível diante dos problemas, mas inabalável nos seus princípios. Bom, e se você chegou até aqui, eu tenho que te dar parabéns. E se você prestou atenção, você percebeu que a produtividade não é só sobre fazer mais, é sobre fazer com inteligência, é sobre viver mais. E não só sobreviver. Você não é mais um. Você não é só alguém tentando ser produtivo. Você é um jogador infinito. Você é o bambu que se curva, mas não quebra. Você é o estrategista que age rápido e pensa com clareza. O mundo vai tentar te arrastar para o tédio, para a distração, para a mediocridade e vai tentar te transformar em mais um na multidão. Mas você não vai deixar. Você aprendeu que diversão não é perda de tempo, é combustível, é o que transforma o esforço em prazer. Você aprendeu que se divertir com o processo é recuperar a sua energia, é proteger o seu foco como um tesouro. Você é um mestre em agir com confiança, em se adaptar sem perder a essência. E o mais importante, você não está aqui para vencer uma corrida, você está aqui para continuar jogando, crescendo e evoluindo. Quer saber o que te espera no capítulo 2 desse livro? É o poder. E não é só sobre ter poder, é sobre ter a força para ser dono de si. No próximo capítulo você vai aprender a aumentar a sua autoconfiança de forma brutal, a elevar suas habilidades para um nível que você nunca imaginou e a se apropriar do seu trabalho como um mestre absoluto. Você vai descobrir que o verdadeiro poder não é controlar os outros, é controlar a si mesmo. Eu sou o Lucas Dutti, eu vou te ensinar a vender com criatividade, produtividade e mentalidade. Quem não tem energia não é produtivo, e quem não é produtivo não vende, e quem não vende não vive. E aí, você está pronto para o próximo nível? Então fica ligado que o próximo capítulo vai transformar a sua visão de força e poder. Muito obrigado por ficar até aqui, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.